Você já sonhou em viajar mais, gastando menos? Então fica comigo neste vídeo, porque hoje vou te mostrar as melhores dicas e estratégias para encontrar passagens aéreas mais baratas em 2025. Vamos falar sobre os melhores horários para comprar, como usar a tecnologia a nosso favor e até truques que nem as companhias aéreas querem que você saiba. E o melhor de tudo, essas dicas vão te ajudar a economizar para poder investir em experiências incríveis durante suas viagens. Mas atenção! Só quem assistir até o final vai ter acesso ao segredo mais poderoso que pode mudar completamente a forma de viajar. Então prepare-se para anotar, porque o vídeo de hoje está imperdível. Bora começar? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz 2025, muita prosperidade para vocês e que esse ano seja excelente e com muita saúde, muito dinheiro e muitas viagens. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo. Se você chegou aqui agora e não me conhece, não tem problema. Fica até o final do vídeo. Se você achar que esse vídeo foi legal e aprendeu alguma coisa ou funcionou alguma coisa do que eu vou falar aqui para você, considere deixar aquele like. Para você que já me conhece, já deixa aquele like na confiança e fica até o final do vídeo, porque tá muito legal esse vídeo de hoje, hein? Aproveitando que nós estamos entrando agora em 2025, temos 12 meses pela frente e nós temos que programar nossa viagem, né? Eu tenho certeza que tem muita gente já pensando nisso, já marcando férias, folga, o que eu vou fazer em tal feriado. Vamos lá, hein? Tem dicas excelentes para vocês. Mas já vou dando um aviso. Se você acha que vai ter milagre, nem fica nesse vídeo, porque eu vejo muita gente aí no YouTube prometendo um monte de coisa, prometendo passagem de 3 mil reais por 500, passagem de 2.500 por 200. Eles colocam na capa ali, viu, pessoal? Mas eu vou falar com propriedade. Isso não existe. Eu vou mostrar para vocês como usar de forma correta o Skyscanner, o Google Voos, porque muita gente não sabe usar. Se tiver pessoas aqui que sabem usar o Google Voos, o Skyscanner, pode colocar aqui, deixa aqui nos comentários como que você faz para poder encontrar viagens mais baratas, passagens aéreas mais baratas. Coloca aqui nos comentários, isso pode me ajudar, ajudar outras pessoas que estão aqui também. E bora, vamos aprender junto. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, é claro que não existe milagre, né? Tudo vai depender da disponibilidade que você tem, do mês que você vai viajar, da antecedência que você tem para programar o seu voo, programar a sua viagem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que deu muito certo para mim. O melhor roteiro é não ter roteiro. Gente, não tô ficando louco. Olha só, às vezes você tá programando uma viagem pra Itália, por exemplo, e você vai procurar um voo pra Itália e esse voo tá 5 mil reais ida e volta por pessoa. Só que, às vezes, você pode mudar o seu roteiro, porque você já tem o dia certo, você já sabe o mês que você vai sair de férias, você já sabe quantos dias você tem disponível. Por que não mudar? Poxa, eu queria muito conhecer Roma agora, mas eu vi que pra Grécia tem uma passagem por 3 mil reais. Poxa, vamos conhecer a Grécia. Tem tanta coisa legal lá na Grécia, entendeu? Vamos deixar Roma para uma outra oportunidade. Ó, já economizei 2 mil reais em passagem. Então, às vezes, a pessoa tem uma vontade muito grande de conhecer um país e ela foca naquele país. Só que vamos abrir o leque, vamos sair um pouquinho da caixinha. Olha só o que eu fiz. A última vez que eu fui pesquisar uma passagem, eu ia para um determinado destino, e aí o que aconteceu? Quando eu estava pesquisando esse destino, ele estava em torno de 4, 5, tinha passagens até de 6 mil reais, eu abri o meu leque. Eu falei, não, vou dar uma pesquisada geral aqui. E eu encontrei um lugar pela metade do preço. E era um lugar muito legal, que eu gostaria sim de conhecer, não nessa oportunidade, mas surgiu a oportunidade de conhecer. Às vezes, você fazendo isso, você já economiza metade do dinheiro que você ia usar para aquele lugar. Então, olha lá, não tem segredo, hein? Tem que ter disponibilidade, tem que ter um mês certo, programar com uma certa antecedência, mas eu vou levar vocês agora para a tela do meu computador e vou mostrar tudinho para vocês lá, beleza? Bora! Então vamos lá, direto aqui para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês. Vou começar aqui com o Google Voos. Quando você entra no Google Voos, tem essa tela aqui, ó. E aí você coloca de São Paulo para onde você quer ir. Mas eu vou falar para vocês como que eu faço. Olha só, rola um pouquinho aqui para baixo e vai ter toda essa região aqui, certo? Clica aqui, ó, explorar destinos. Lembra que eu falei para vocês que às vezes você tem um destino em mente, mas você vê que aquele destino está muito caro? Olha só, pessoal, eu tô vendo junto com vocês aqui. Olha só, Orlando por 3.100 reais, Ushuaia por 3.100, ó, Cidade do Cabo por 4.600, Dubai por 5 mil reais. Claro que você precisa ver qual é o mês que tem esse valor, mas olha só como ele dá um leque para vocês. Você consegue mexer no mapa, você consegue dar zoom na região que você quer. Vamos supor que eu quero aqui na região da África, ó.
Eu quero conhecer algum país da África, vamos lá. Eu tenho Joanesburgo por 3.600 e reparem aqui do lado que tá São Paulo, mas não tem para onde, uma pessoa só e não tem qual mês. Vamos supor que eu me interessei aqui pela Cidade do Cabo, eu vou clicar. Clicando na Cidade do Cabo, ele vai me dar aqui, ó, as companhias aéreas que tem o valor mais barato. Por exemplo, aqui pela Latam tá 4.619. Olha só, você começa procurando dessa forma. Beleza. Gostei da Cidade do Cabo, vou clicar aqui. Lembrando que o Google Voos ele é um comparador de voos, tá? Ele mostra voos de várias companhias aéreas. Reparem que essa passagem aqui de 4.619, você tem pela Latam e você também tem aqui, ó, pela South Africa e Latam por R$5.000. Reparem que até o momento eu não vi o mês, certo? Eu tô entrando aqui como uma pessoa que teria disponibilidade para achar uma passagem mais barata e, baseado nessa passagem barata, eu marcar minha folga. Deu para entender? Isso é para quem tem disponibilidade de fazer isso. Eu já vou falar com vocês para quem tem um determinado mês, beleza? Bora aqui pro computador. Entrei aqui, ó, e ele me falou que essa disponibilidade é entre os dias 10 e 16 de fevereiro. Reparem uma coisa, do dia 10 ao dia 16 de fevereiro eu tenho essa disponibilidade, certo? Olha só uma outra coisa importante que eu posso mostrar aqui para vocês. Às vezes, um dia a mais ou um dia a menos vai fazer uma grande diferença para vocês. Olhem aqui, ó. No dia 10, essa passagem está 4.620. Já no dia 11, ela está 8.600. Reparem que se você tiver uma disponibilidade, você consegue encontrar sim voos mais baratos. Ah, Carlos, mas eu não tenho disponibilidade. Eu tenho, por exemplo, só o mês de fevereiro. Tudo bem, você tem todos os dias do mês de fevereiro para poder pesquisar essa passagem. Eu já vi pessoas que vão sair de férias, por exemplo, em agosto, e ela fala assim, bom, na primeira semana de agosto eu preciso fazer isso, na segunda semana de agosto eu tenho que ir visitar o meu parente, na terceira semana de agosto eu prometi que só sobrou a última semana. E aí você fica muito restrito. Começa assim, ó, se você já pode disponibilizar um mês para pesquisar, disponibiliza esse mês. Dentro desse mês, foca em fechar o seu roteiro, a sua passagem aérea. E depois que você fechar, todos os outros dias, você vai ter disponível para fazer outras coisas, entendeu? Não foque, não feche o seu leque, porque quanto mais você fecha o leque, mais caro você paga. Bora voltar aqui. Reparem, vamos voltar tudo aqui agora. Voltei, vou voltar tudo aqui, ele entrou, vou voltar aqui e vou fechar aqui. Beleza. Vou voltar, agora eu vou pegar meu mapa, eu vou abrir o mapa aqui e ele vai me dar vários roteiros no mundo. E agora vamos aqui para o Brasil. Carlos, eu não quero sair do Brasil, quero ficar só aqui no Brasil. Olha só, gente, isso novamente eu tô falando para vocês, eu não coloquei mês, não coloquei nada. Eu tô vendo só as passagens mais baratas durante o ano, ok? Olha só, Montes Claros, R$556, ida e volta para uma pessoa. O que tem para fazer em Montes Claros? Gente, tem um parque lá, isso para quem gosta de ecoturismo, tá bom? Tem um parque chamado Cavernas Peruaçu. É um complexo gigantesco de cavernas, tem trilhas maravilhosas. Carlos, mas eu não gosto de trilha, não gosto de mato, tenho medo de bicho. Bora voltar aqui, ó. Vamos lá, olha só. Salvador por 871. Vamos voltar aqui, ó, pro meu top 3 do Nordeste. Esse aqui é meu top 3 do Nordeste, tá? Respeito todas as outras opiniões, mas meu top 3 do Nordeste é isso aqui, ó. Natal, João Pessoa e Maceió. Esse aqui é meu top 3. Para quem não sabe, eu já conheço os 26 estados da nação, mais o Distrito Federal. Então já conheço o Brasil todo. Mas a gente tem aquele top 3, né? Nordeste, top 3 Norte, top 3 Sudeste. O meu top 3 do Nordeste é aqui, ó. Maceió, João Pessoa e Natal. Então vamos lá. Natal 1.700, João Pessoa 1.200 e Maceió 1.100. R$1.100 para Alagoas, cara, tem tanta coisa para fazer em Alagoas. Você pode, de Alagoas, você pode ir para Pernambuco, conhecer Porto de Galinhas, não é longe. Você pode dar uma esticadinha até Sergipe e conhecer ali a cidade de Piranhas, na região do delta ali do Rio São Francisco. Você pode ficar ali em Maceió, você pode fazer tanta parte ali de dunas, você pode fazer
a parte de praias, você pode fazer praias lindas como a do Gunga, enfim, tem um monte de coisa para fazer em Maceió. Ah, mas eu não estava pensando em ir para Maceió agora. Mas por R$ 1.000 dá para pensar, hein? Tem muita coisa para fazer lá. Bora voltar aqui. Gente, outra coisa, ó. Eu olhei aqui, eu nem ia falar, mas eu dei uma olhada aqui. Juazeiro do Norte por R$ 1.000. Caramba, Juazeiro do Norte. Nunca pensei em conhecer Juazeiro do Norte. Tem muitas coisas legais lá. Inclusive tem uma chapada lá chamada Chapada do Araripe, que é bem legal de conhecer. Infelizmente, das 7 chapadas do Brasil aí, infelizmente é a chapada que está pedindo ainda um pouquinho mais de cuidados. A parte ali da cidade não cuida bem. Tem uma parte que é bem cuidada, outra parte é um pouquinho jogada, mas se começar a aumentar o turismo lá para conhecimento ecológico, porque Juazeiro do Norte tem um turismo muito grande religioso. Padim Padeciso está lá, né? Tem a igreja lá, tem tudo. Eu já fui, é muito bom. Mas o ecoturismo lá também é bem forte. Ó, uma pedida legal aqui por R$ 1.000 ida e volta, dá para você parcelar em 10 vezes. Bora voltar aqui, ó. Gente, Petrolina, olha isso, R$ 860. Tá, Carlos, o que dá para fazer em Petrolina? Tanta coisa, tem a parte cultural, tem a parte de ecoturismo. Olha que interessante, você pode alugar um carro em Petrolina e ir lá para o sul do Piauí conhecer um lugar muito legal que fica em São Raimundo Nonato. Que lugar é esse? Alguém já sabe? Quem que sabe? Ó, tá aqui a cidade, ó. Ó, pra você ver que eu não tô mentindo, ó. São Raimundo Nonato tá aqui. Você pega um carro aqui em Petrolina, vai pelo norte da Bahia e chega aqui no sul do Piauí para conhecer o maior sítio arqueológico a céu aberto do mundo, que é a Serra da Capivara. Muito legal lá, tem muita coisa para fazer, muita história, muito conhecimento. E aí, gente, vamos parar de pensar só um pouquinho em praia, né? Vamos conhecer aí o interior desse nosso Brasilzão, que é bem legal. Bora voltar aqui. Já tô advogando em causa própria, né? Eu sei, gente, mas é que muitas pessoas, tudo bem, eu respeito pessoas que querem relaxar no litoral, mas vamos um pouquinho mais para o interior, cachoeiras, parte cultural, história do nosso país, né? Vamos subir ali para o norte, vamos subir aqui para a região do Cerrado, tem muita coisa para fazer lá. Agora, vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Vocês já viram que dá para conhecer só brincando aqui com o mapa. Eu particularmente gosto muito de fazer isso. Nas minhas horas vagas eu fico aqui brincando com esse mapa, procurando um roteiro legal para fazer, para conhecer lugares que eu ainda não fui. Eu particularmente gosto muito de brincar aqui. Mas tá, vamos voltar aqui, ó. Tá bom, Carlos, agora eu não tenho disponibilidade para, infelizmente, achar um voo mais barato e conseguir a folga no mês daquele voo. Eu vou sair de férias em setembro, beleza? Então vamos pesquisar em setembro. Vamos aqui colocar, por exemplo... Ah, já tá Miami aqui, vamos colocar Miami, vai. Miami em setembro, coloco aqui. E venho aqui, ó, puxo pro lado. E coloco aqui Miami em setembro. Ele vai dar todos os valores. Reparem que no mês de setembro, o preço não varia muito, tá vendo, ó? Então você pode escolher qualquer data de setembro, desde que você esteja de férias no mês de setembro inteiro, né? Depende, às vezes a pessoa pega 15 dias de férias, 10 dias de férias, mas contando que você estará de férias o mês inteiro, você pode escolher aqui, ó. Vamos pegar Manaus. Olha lá, ó, Manaus. Vamos colocar Manaus aqui pra gente ir no mês de setembro. Olha só, vamos ver se varia. Também, nossa, também não varia, ó. Então eu posso escolher qualquer dia. Tá vendo, ó? Não varia. Então, por exemplo, se eu tenho disponibilidade para ir na primeira quinzena ou na segunda quinzena, no caso aqui de Manaus, não vai ter problema. Vamos pegar um outro destino? Tô andando aqui com vocês, hein? Vamos andar aqui no Brasil. Vamos pegar aqui, se fosse ao vivo eu falaria, né? Dá umas dicas aí. Mas vamos pegar um outro destino aqui. Vamos colocar Brasília, porque eu quero falar uma coisa para vocês. Beleza, aqui também não teve nenhuma variação, mas por que eu falei Brasília? Às vezes, pessoal, para você ir para algum lugar, por exemplo, quem é de São Paulo, tá? Tô falando aqui de São Paulo. Você pega um voo daqui para Manaus, que tava lá R$ 1.600, se eu não me engano. Só que, às vezes, tem voo daqui para Brasília por 300, 400 reais, como vocês estão vendo. E de Brasília para Manaus, o voo tá 500 reais, 400 reais também. Repara aí uma coisa. Se eu pegar um voo daqui para Brasília separado e depois de Brasília para Manaus, eu vou economizar quase R$ 1.000, entende?
Então você também tem que procurar dessa forma, não fixe só em 2 aeroportos. No final eu vou dar uma dica para quem viaja só com mochila, não leva mala de mão, que vai economizar pra caramba, hein? Fica até o final aí. E se você está gostando, já deixa o like, já compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Bora! Voltando aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, uma outra coisa. E não só fazendo isso, mas descendo em Brasília, você pode, por exemplo, alugar um carro e ir conhecer a Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros é maravilhosa, assim, é um dos lugares mais lindos do país. Para quem não sabe, o Brasil tem 7 grandes chapadas, eu já conheço 6, e a Chapada dos Veadeiros, até o momento, ela está no meu top 1, né, do top 3, Chapada dos Veadeiros, segundo vem Chapada das Mesas, e terceiro vem a Chapada Diamantina. Mas é muito legal e recomendo, viu? Recomendo. Lá no meu Instagram tem fotos, tem vídeos, tem dicas sobre todas as chapadas que eu comentei. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, vou deixar aqui embaixo. Bom, olha só como dá pra gente brincar bastante aqui no Google Voos, tá vendo? A gente consegue explorar por destinos, a gente consegue escolher o mês, então a gente consegue ver, por exemplo, vamos passando de mês em mês aqui, ó. Vamos lá, vamos passando de mês em mês com vocês. Tá vendo, ó? Isso aqui é para Brasília, tá? Reparem, ó, já no mês de abril já fica um pouquinho mais caro, maio já fica um pouquinho mais caro, olha que legal, certo? Agora vamos ver como é que a gente pesquisa voos no Skyscanner, beleza? Mas antes um recadinho para vocês. Se você quer evitar imprevistos e garantir uma viagem tranquila e bem organizada, eu tenho uma solução para você. Desenvolvi um e-book completo sobre planejamento de viagem, onde compartilho tudo o que você precisa saber, desde como escolher o destino ideal até dicas práticas para economizar tempo e dinheiro. Com este e-book, você vai aprender a montar um roteiro perfeito, organizar os documentos necessários, escolher as melhores opções de hospedagem e evitar erros que podem comprometer a sua viagem. Tudo isso de forma simples e prática. Clique no link na descrição ou no comentário fixado para garantir o seu e-book agora mesmo. Comece a planejar a viagem dos seus sonhos com confiança e sem complicações. Te espero lá. Vamos lá então, no Skyscanner, acompanha aqui comigo. Também não tem muito segredo. Você pode vir aqui de São Paulo e colocar o país, a cidade ou o aeroporto que você quer, tá bom? Ou você pode vir aqui, ó, e fazer igual o Google Voos. Explorar o mundo. Olha que legal, gente. Ele não vai aparecer no mapa, né, como o Google Voos aparece, mas ele tem passagens. Olha isso aqui, ó, passagens no Brasil por R$184. Gente, se você for num restaurante, você vai gastar... Se você for num rodízio, você gasta mais que isso. Olha só, gente, Juiz de Fora, cidade sensacional, por R$210. Eu tô vendo aqui com vocês, hein? Olha, já vou dar uma olhada aqui, R$210 ida e volta por pessoa. Isso é um absurdo, muito barato. Olha lá, lembra no Google Voos que tava 400 e pouco? Aqui, ó, 340. É aquilo que eu falo para vocês. Às vezes, você consegue pegar uma passagem para Brasília e lá no aeroporto de Brasília tem passagens para o Brasil todo e também para o mundo, né? Mas vamos falar de Brasil. Tem passagens para o Brasil todo. Você pega uma passagem aí por 340 para Brasília e às vezes você pega uma outra passagem por 600, 700 reais para Fortaleza, por exemplo. E se você pegasse essa mesma passagem de São Paulo para Fortaleza, você ia pagar quase R$2.000. Tá vendo? Pegou a visão? Já vale o like, hein? Olha que dica top. Voltando aqui, ó. Vamos ver. Vamos passear aqui, ó. Belo Horizonte, ô cidade gostosa. R$410, gente. Belo Horizonte é sensacional também. Ponta Grossa, lá na Cachoeira do Padre. Lembra? Quem conhece Cachoeira do Padre, Buraco da Freira? Muito legal também. Cuiabá, olha isso. Cuiabá por R$380, dá para fazer Nobres, dá para fazer flutuação lá em Nobres, dá para conhecer várias cachoeiras, dá para fazer a Transpantaneira e ainda dá para conhecer a Chapada dos Guimarães. Tudo partindo de Cuiabá, R$380. Fala a verdade, você parcela esse valor, parcelou esse valor, 5, 6 vezes, você paga que você nem vê e você tem a oportunidade de conhecer todos esses lugares que eu já falei para vocês, que eu já conheci e é muito bom. Curitiba por R$411, Porto Seguro, Campo Grande, gente, Campo Grande por R$433. Lá de Campo Grande a gente consegue conhecer a cidade de Campo Grande, a gente consegue conhecer o Pantanal Sul, a gente consegue ir para Bonito, fica 200 km de Bonito. Bonito, não, na verdade não é bonito, ele é lindo e dá para você ir lá por R$433. Não para Bonito, tá? Para Campo Grande. De Campo Grande você vai alugar um carro e ir para Bonito. Se vocês quiserem um vídeo aqui
sobre qualquer lugar que eu tô falando, um roteiro completo, como eu fiz, da onde eu saí, aonde eu aluguei o carro, quanto eu gastei, deixa aqui nos comentários que eu falo pra vocês. Uberlândia, Marília, lembrando que isso aqui é pra quem tem disponibilidade do ano todo. Por exemplo, eu encontrei essa passagem pra Bonito por R$ 433 e ela é no mês de abril. Beleza, eu consigo pegar uma folga ali no mês de abril para poder usufruir desse valor? Para quem não tem disponibilidade de escolher primeiro o valor para depois pegar a folga, tá? Vamos colocar aqui, ó. São Paulo, Brasil, mês de fevereiro. Mas eu quero aqui no mês de agosto. Olha lá, o mês mais bonito do ano, né? É o mês do meu aniversário. Se quiser mandar presente, aceito, viu? Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Vamos buscar aqui Brasil no mês de agosto. Olha lá, Juiz de Fora por R$ 200, Porto Seguro por 406. Vocês estão entendendo a forma diferente de procurar? Em vez de você simplesmente colocar lá São Paulo a tal lugar e ficar fixo naquele mês, olha lá, agora é para quem tem disponibilidade em agosto. Olha só, olha a quantidade de lugares pra gente ir em agosto. R$ 430 Belo Horizonte, tranquilo. Vitória por 449, Porto Alegre, ó, por 465. Lá de Porto Alegre você pode alugar um carro e fazer Gramado e Canela, fazer os Pampas, é uma área alagada linda lá com uma vegetação, um ecossistema fantástico, enfim. Dá pra fazer muita coisa a partir de Porto Alegre. Vamos descer aqui, ó. Joinville, Maringá, Navegantes, pessoal, por R$ 550. Lá de Navegantes a gente consegue fazer Beto Carreiro, a gente consegue dar uma subidinha, ir para Balneário. Abre o foco, lembra que eu disse lá na introdução, lá no comecinho do vídeo? Abre, vamos sair um pouquinho da caixa. Vamos pesquisar sem ter roteiro, vamos ver que lugar legal, que vocês acabam descobrindo lugares bem mais baratos. Olha lá, ó. Três Lagoas. Ó, se você quiser um voo direto para Bonito, o que eu não aconselho, tá? Eu prefiro ir para Campo Grande e lá em Campo Grande alugar um carro e fazer toda a parte. Por que eu não aconselho direto para Bonito? Porque na maioria das vezes é mais caro, a disponibilidade é menor. Para Bonito, às vezes o voo é uma vez por semana, então teoricamente você teria que ficar 7 dias em Bonito e só em Bonito. Então é mais fácil sair de Campo Grande. No aeroporto de Bonito, o aeroporto é pequeno, então às vezes você não tem uma disponibilidade de carro para alugar, vai ficar dependendo de Uber ou dependendo de transfer. Eu não aconselho, tá? Alguém já foi direto para Bonito aqui? De São Paulo direto para Bonito? Gostou? Foi ruim? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Voltando aqui, ó, Goiânia, Três Lagoas. Vamos mudar o mês? Olha lá, ó. Vamos mudar o mês. Eu vou sair de férias em novembro. Olha lá, novembro, buscar. Lembrando que eu tô vendo aqui preço ida e volta por pessoa, tá bom? Olha lá, novembro. Eu tenho todas essas regiões. Agora vamos pegar aqui, ó, vamos sair um pouquinho do Brasil? Vamos lá. Vamos clicar aqui e vamos colocar, por exemplo... Vamos colocar aqui, ó, mundo. Acho que não vai ter mundo. Tem aqui, ó, explore o mundo inteiro. E vamos colocar aqui setembro, ó. No mês de setembro, uma pessoa pro mundo. Olha lá. Gente, Bolívia por R$ 1.000 no mês de setembro. Você pode conhecer, desce ali em La Paz, no aeroporto El Alto, não é à toa, né? É o aeroporto mais alto do mundo. A gente brinca que o avião tem que subir para poder pousar lá na Bolívia. Enfim, você pode conhecer La Paz. De lá você pode pegar um ônibus noturno. Você pega o ônibus 9 da noite, 9:30 da noite, esse ônibus noturno, você amanhece, ele chega às 6 horas da manhã, sabe aonde? Lá em Uni. E você pode conhecer o Salar de Uni. Tem passeios lá de um dia só, tem passeios de 3 dias. Você conhece o Salar de Uni a partir da Bolívia, volta no outro ônibus noturno para La Paz e pega o avião de volta para São Paulo. Com R$ 1.000 você consegue conhecer La Paz, pegar um ônibus que custa aproximadamente R$ 200 e ir para Uni. E lá em Uni tem passeios de até 3 dias que você paga $40, $60. Olha só que interessante. Eu tô dando, além de como encontrar passagens mais baratas, eu tô dando dicas de roteiro, hein? Gente, já vale o like aí. Esse primeiro vídeo de 2025 tá top. Vamos lá, vamos ver mais. Chile por R$ 1.200 em setembro. Dependendo, se você for ali no comecinho de setembro, você ainda consegue pegar neve lá no Chile, hein? Você consegue pegar neve ali no Vale Nevado, enfim. E de lá você também consegue pegar um transfer para conhecer as praias ali, muito legal. Vamos ver aqui, ó, vamos pesquisar mais.
Uruguai já acho caro, R$ 1.800 para o Uruguai, 2.000 para Costa Rica. República Dominicana, dependendo do que você for fazer lá, vale a pena sim pagar esses R$ 2.200. Ó, você pode pesquisar aqui, ó. Ó, tem voos de 3.000. África do Sul por 3.700 ida e de volta. Gente, muito bom. Muito bom, viu? Você vai para a África do Sul por R$ 3.700. Lá você pode conhecer Joanesburgo, ali a Praça Nelson Mandela. Pode fazer passeios ali de safari, passeios culturais em Soweto. Enfim, tem muita coisa para fazer na África do Sul. Dependendo do seu orçamento, ó. Meiji, em que mês nós? Em setembro, olha só. Setembro também dá para você ir. Aí tá bom, quero ir para, por exemplo, vamos voltar ali na... Cadê? Bolívia. Aqui, Bolívia, por 1.600. Vamos clicar aqui na Bolívia. Olha lá, gente. Tem passagem aérea. Nossa, olha isso. Cochabamba, Sucre. Ó, dá para conhecer muitos lugares na Bolívia, muitos lugares. É impressionante. Vamos voltar? Vamos colocar aqui Chile. Cadê? Tinha o Chile aqui, não tinha? Olha lá o Chile, ó. Vamos colocar o Chile aqui. Vamos ver, olha só. 1.400, 1.500, Santiago. Calama. Lembra que eu falei do... Você tem transfer para fazer vários lugares a partir do Chile? Ó, você tem passagem aérea por R$ 1.300 para Calama. E lá é a cidade base para você conhecer o deserto do Atacama. Então é muito legal também. Eu ainda não conheço, eu tenho muita vontade de conhecer, mas eu quero fazer os dois juntos. Eu quero ir para Bolívia, eu quero conhecer La Paz, ir para o Uyuni, fazer um roteiro para o Uyuni que começa no Uyuni e termina no Atacama. Então um roteiro aí de 5 a 6 dias, conhecendo todo o deserto de sal do Uyuni e também conhecendo o Atacama. Fechando em Calama, conhecendo ali Termas de Puritana, fazendo um monte de coisa em Calama e pegando um voo para Santiago, conhecendo Santiago e voltando para o Brasil. Então, quando eu for conhecer o deserto do Atacama, eu quero conhecer o Salar de Uyuni junto. Então, bem legal também, ó, R$ 1.300. Muito bem. Bom, uma outra dica que eu vou falar para vocês aqui, ó. Para quem tem disponibilidade para comprar passagem aérea com milhas, ou você é inscrito, né, em alguma companhia aérea como a Latam, no Latam Pass, como a Gol na Smile, como na Azul no Tudo Azul, enfim... Você tem a disponibilidade de comprar o voo por milha. E às vezes é mais barato. As milhas, elas deixaram um pouquinho de ser vantajosas, mas ainda são. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar um voo aqui, de São Paulo para... Não, vamos deixar o Chile. Vamos deixar o Chile, isso. Em setembro, mas eu vou colocar aqui uma data, tá? Não vou colocar, vou colocar mês não, vou colocar uma data aqui só pra gente poder comparar em milhas. São Paulo para Santiago, eu vou colocar aqui, ó, indo no dia 6 e voltando no dia 13, beleza? Eu vou colocar uma semana lá, uma pessoa, vamos buscar aqui. Vamos lá. Vamos clicar aqui em Santiago. Olha lá, ó. Então, uma passagem aérea do dia 6 de setembro ao dia 13 de setembro. Deixa eu aqui pensar. Eu vou entrar aqui na Latam e vou colocar o mesmo destino, tá? São Paulo para Santiago. Aqui. Que data que eu coloquei lá? Foi dia 6 a 13 de setembro, né? Olha lá. Dia 6 e volta dia 13. Vou usar milhas, uma pessoa só, e vou procurar. Enquanto ele procura, eu vou voltar aqui. Já indo. Então, se eu pegar um voo às 10h50, vai chegar lá às 2h15 e voltar às 15h20, que vai chegar aqui às 19h15, ele está me custando R$ 1.449, beleza? Vamos ver lá se ele já encontrou aqui a passagem com milhas. Na mesma data, ele ainda está pensando. Beleza. Ó, olha lá, ó, vamos pegar aqui. 10h50, 2h15. Então, vamos ver se ele é aqui. Aqui, ó. 10h50, 2h15, certo? 17.000 pontos. Vamos escolher essa passagem aqui. Eu vou escolher aqui sem bagagem, porque lá provavelmente também é sem bagagem. Porque depois eles vão acrescentar a bagagem depois, né? E a volta aqui, ó. 15h20, vamos lá. A volta, ele ainda tá pensando.
Olha lá, ó, 15 e 20, vamos procurar aqui, 15 e 20, ó, 21 mil pontos. Vamos escolher essa aqui também. E vamos escolher aqui. Reparem uma coisa, vamos ver se vale a pena. Eu tô vendo direto, que eu tô ao vivo aqui, tô vendo direto com vocês. Eu não vi isso aqui antes. Olha lá, 38 mil pontos mais 210 reais de taxa. Vamos pegar a calculadora aqui? Vamos lá. Hoje, a milha Latam tá aproximadamente 24 reais. Então vamos colocar aqui, ó, 38,7 vezes 24. Essa passagem vai sair R$ 928 reais mais a taxa, 210, mais 210, igual. Essa passagem, se você comprar em milhas, vai sair R$ 1.138,80. Quanto é que estava aqui? 1.450. Entende? Então olha só mais essa dica. Se você tem disponibilidade de comprar passagem aérea com milhas, você consegue também economizar mais um pouco. Carlos, como que eu consigo essas milhas? Se você for do clube Latam Pass, você consegue pagar, né? Você tem como se inscrever e não pagar nada, ficar só inscrito. E conforme você vai viajando, você vai ganhando pontos. E você consegue também se inscrever em algum plano da Latam. E esse plano, tem vários planos, você paga um valor mensal e vai caindo uma quantidade determinada de milhas na sua conta. Quando você atingir essas milhas, você compra a passagem. Pode demorar um pouco mais? Pode. Uma outra coisa também, milhas de cartão de crédito. Também dá, só que você vai fazer o seguinte, escolha cartões de crédito que te dê milhas diretamente na companhia ou que essas milhas vá para Livelo, que é um programa maravilhoso que a gente chama de Pai das Milhas. E aí a Livelo você pode, numa promoção, transferir milhas para a Latam e essas milhas caírem em dobro. Ou seja, você transfere 1.000 milhas de Livelo para a Latam e essas milhas caem em dobro, caem 2.000 milhas na Latam. Mas enfim, eu não vou entrar muito a fundo nessa parte de milhas. Se vocês quiserem um vídeo só sobre milhas, deixa aqui nos comentários que eu falo para vocês das milhas da Latam, da Livelo, da Smile, da Azul. Mas isso aqui é só para dar dicas de encontrar passagem mais barata. Olha só, diretamente na companhia aérea, pela Skyscanner tá 1.449 e a mesma passagem em milhas, cadê a calculadora? 1.138. Você já consegue economizar também, beleza? E para finalizar, uma dica para vocês que vão viajar só com mochila. Às vezes pode encontrar umas promoções bem legais, numa coisa chamada Skip Leg. Como que funciona isso? Você pega um voo, você vai pesquisar, você pega um voo, por exemplo, daqui para Maceió, só que esse voo ele vai ter escala em Maceió, só que ele está indo para outro lugar. Você consegue pegar, por exemplo, um voo daqui para Brasília, por exemplo, com escala em Maceió. Só que você desce em Maceió. Às vezes você consegue o voo mais barato. Deu para entender? Por exemplo, por que você não pode fazer isso quando você tiver com mala despachada? Porque a mala ela vai ser entregue ao final, ela vai ser entregue lá no destino final. E aí você vai perder a sua mala. Você desce, vai embora, a sua mala vai embora para Brasília. Mas o Skip Leg, ele funciona bastante para quem está só com mochila. As empresas aéreas não gostam muito que vocês saibam disso não. Por exemplo, você vai entrar nesse site aqui, ó, Skip Leg. E aí você vai colocar, por exemplo, de Guarulhos até Fortaleza. Olha lá. Pode ser vou ir dia 5, voltar dia 5, só para vocês terem uma ideia aqui. Olha só, enquanto ele está carregando, como, por exemplo, o que significa isso aqui, ó? Significa que esse voo ele vai para Fortaleza, mas ele vai para mais lugares, tá vendo? Ó? Ele não vai finalizar em Fortaleza, ele vai passar por Fortaleza, tá vendo? E passando aqui por Fortaleza, o que acontece? Você desce em Fortaleza, você não vai até o final. O que acontece aqui? Você vai comprar esse voo, tá bom? Para Fortaleza, mas pelo Skip Leg você vai descer em Fortaleza e repara que o voo vai continuar. Às vezes ele fica muito mais barato do que o voo anterior. Ó, vamos lá. Aqui, ó. $142. Multiplicando aí, vai, por R$6, vai dar uns 1.4, 140, 6, 624, vai dar uns R$900, R$800. E vocês viram anteriormente que eu pesquisei para Fortaleza lá no Skyscanner, no Google Voos, estava aproximadamente R$1.600. Olha só, você consegue pesquisar pelo Skip Leg, pagando apenas $142, que vai dar em torno de mais ou menos R$800, ou seja, metade do valor e vai chegar em Fortaleza. Só que qual é a regra? Você tem que ir de mochila. Você não pode despachar mala, porque se você despachar mala, ela vai ser entregue no destino final,
beleza? Olha que dica final aí, foi boa só para quem ficou até o final, pessoal. Bem louco! Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei, viajei aqui junto com vocês, procurei, fiquei de olho em algumas passagens, eu vou dar uma olhada aí com mais calma depois. Falei para vocês do skip legging, que é uma forma legal, eu já usei, por exemplo, já usei o skip legging para ir para Curitiba e eu já usei para ir para Belo Horizonte. Paguei muito mais barato, pra você ter ideia, em Belo Horizonte eu paguei R$142 na passagem e para Curitiba eu paguei por volta disso também, 160, R$170. Então foi muito barato, mas eu fui só com mochila, chegou em Curitiba eu desci, o voo continuou, me chamaram lá mais umas 2 vezes, ninguém me achou e o voo foi embora, né, porque ele não espera. Tá bom. E eu consegui chegar no destino de forma mais barata. Espero que vocês tenham gostado, já deixa o like, já segue o canal, ativa o sininho, compartilha com aquelas pessoas que também têm vontade de viajar mais barato em 2025 e até o próximo vídeo. Valeu pessoal, até mais!